O Wojtek ainda está vivo e vou explicar o porquê. Olá, eu sou o Conversa Paranormal e sejam bem-vindos ao meu canal onde eu dou as minhas opiniões e teorias sobre episódios de ordem paranormal e eu leio e respondo as vossas nos comentários. Mas bom, passemos ao episódio. O episódio começou com aquele briefing clássico que mostra o que aconteceu no último episódio, só que o que foi interessante e um bocadinho lógico é que o resumo não mencionou nenhuma vez a Dara. Se virem o resumo, tipo, as palavras, nunca o nome da Dara é mencionado, e nas imagens que fazem um resumo, como a mini cutscene no início, também não apareceu a Dara. Então acho que isso foi um bocadinho uma referência, como os players devem estar a interpretar isso, porque o resumo é mais ou menos o que os players se lembram também, e se eles não se lembram da Dara, a Dara nunca existiu, e é como se em toda a história dos sinais do outro lado a Dara nunca existiu. Foi uma coisa interessante. E como eu tinha dito antes, a Dara foi apagada da memória de todos, o que é um outro nível de inexistir. Como eu disse na análise do último episódio, isso não é uma coisa que já vimos. Quando o Kaiser parou de existir por causa do Kian, as pessoas ainda se lembravam de quem ele era. E também quando o Wojtek desapareceu, quando o Murat desapareceu, vimos se eles foram se calhar abduzidos, e ainda se lembram de quem é o Murato. E as pessoas lá da granja também sabem quem é o Murato. Então parece que ele não foi apagado da memória de ninguém. O que me faz pensar, o que é ser escolhido? Porque a Dara foi escolhida a ser abduzida. Então será que o Murato também foi escolhido para ser abduzido? Ou será que ele foi abduzido de uma outra maneira? Ou será que ele nem foi abduzido? Nem dá para saber com certeza o que é ser abduzido até agora. Mas bom, eles ainda se lembravam do que aconteceu na outra noite. Lembravam como se fosse um sonho. Mas lembravam que teve um tiroteio, lembravam que teve aqueles homens de preto. Só a informação específica da Dara foi excluída da mente deles. O que é interessante, porque vamos ver depois que as pessoas, a Adalberta e o Luan e o Dom, esqueceram-se que tiveram tiros na noite passada. E esqueceram-se também de quem é o Adágio, em geral. Enquanto as pessoas do grupo, os 4 agora, lembravam-se disso. Então, não sei muito bem qual o critério para esquecer. Parece que algumas pessoas esquecem-se de algo, enquanto outras esquecem-se de outra coisa. Eu tenho 3 teorias, 3 teorias de critérios, que eu acho que são válidos. Em primeiro lugar, eu diria se calhar o lugar onde estão, que também dá para ver que depois as pessoas da outra fazenda, os inimigos do Adágio e da Adalberta, lembram-se de que aconteceu o tiroteio. Ainda parece quase que foi criada uma bolha, um círculo, com um raio específico, não sei, 100 metros, onde todos naquele raio de 100 metros perderam a memória, enquanto os fora do raio de 100 metros continuam-se a lembrar. E se calhar é por isso que o Murato ainda é lembrado, já que os outros estavam longe demais quando ele foi abduzido e não se lembram de quem é. Mas isso é só uma teoria. Outra teoria é se calhar o Nex, não sei. Se calhar o Nex, porque parece que as pessoas quando maior Nex têm, mais se lembram, já que a Adalberta e o Luan e o Dom não se lembram do que aconteceu, já que eles têm um Nex se calhar mais baixo, não têm tanta experiência e não são tão fortes mentalmente, não sei, enquanto os 4 lembram-se, então se calhar é isso. E o que eu acho se calhar mais válido é a afinidade com a pessoa, tipo, os 4 não se lembraram mais da Dara porque eram mais ligados a ela, enquanto os outros, os 3 outros, a Adalberta, o Luan e o Dom, não se lembravam do pai, já que ele era mais próximo. Mas tudo isso tem algumas incoerências, já que, por exemplo, os 3 da família não se lembravam de quem era a Dara também. E as pessoas de fora da granja lembram-se de quem era o Adágio. Então, se calhar, eu acho que se calhar é uma mistura entre a primeira e a terceira, onde tem que estar num círculo específico e também depende da afinidade. Mas também não sei porque é que eles não se lembram da Dara, já que a afinidade. Então pode ser muito bem os 3, depende do lugar, do Nex e da afinidade com a pessoa. Mas bom, eu só estou a especular, não tenho a certeza disso, se calhar vão responder depois, então bom. Isso só mostra finalmente que o ritual não é perfeito. Não é um ritual... Porque se fosse um ritual que simplesmente esqueces de quem é uma pessoa, isso seria muito apelão. Eu expliquei no último vídeo que seria impossível derrotar alguém que tivesse esse poder, já que se ele matasse uma pessoa querida para ti e tu não souberes disso, já que esqueceste, não tens razão para atacá-lo.
a polícia não tem razão de ir atrás porque esqueceram-se de quem morreu. Não seria uma pessoa que automaticamente encobriria todas as provas do que ele fez algo, o que seria muito apelão. Então eu entendo porque é que esse poder tem falhas em questão de área, já que parece que as pessoas longe lembram-se da pessoa e também mais para o final do episódio eles lembram outra vez, então não é perfeito, mas continua um ritual bem apelão. Eu gostaria de ver qual é o monstro que tem esse poder, provavelmente é o boss final, mas é interessante isso. E também é uma coisa um bocadinho também inconsistente em questão da apagação de memórias, é a quantidade de memórias que são apagadas, porque parece que alguns esquecem-se de muito mais tempo do que outras pessoas. Já que, por exemplo, o Luan e a Alberta sabiam quem eram os quatro, lembravam quem eram eles, lembravam que eles vieram arrumar a antena e tudo, mas o Dom não se lembrava de quem eram, apesar de que o Dom conheceu eles um bocadinho depois, mas parece que ou apagou a memória até ao momento específico entre o conhecimento deles com a família e o conhecimento deles com o Dom, antes de eles terem ido falar com o Dom, o que é possível, ou a duração depende de outra coisa, o que mostra que esse ritual tem muitas variáveis. A desculpa se ficou um bocadinho confuso, mas é mais isso. Finalmente são mais ou menos 4 critérios, eu acho: o tempo, o lugar, a afinidade e o nexo. Bom, vão responder isso depois. Depois a polícia chega, o que é interessante, porque eu acho que também foi uma maneira do mestre mostrar aos players que eles não são intangíveis, no sentido que eles não podem fazer o que quiserem. Já que, mesmo se eles não fizeram nada de mal, eles foram um bocadinho inconsequentes em alguns momentos. Tipo, eles mataram o Adágio. Isso não foi muita escolha deles, mas mataram o Adágio e a família descobriu. Eles arrebentaram com aquele gajo foi para a bomba que deu em cima da Dara. E foi uma maneira do mestre dizer: ei, vocês são fodas, mas cuidado que não são só os monstros que podem ser um problema para vocês. O que eu achei interessante, eu até fiquei com um pouco de receio, já que dentro da equipa só o Guizo e o... Eu acho que é só o Guizo que é muito bom em enganação. Já que o Xande pode enganar, mas ele não é tão bom nisso. Eu fiquei com medo da polícia descobrir algo, mas tudo deu certo. Então tudo está bem quando acaba bem. Então foi mais um aviso, eu deduzo. Também uma coisa que eu achei interessante com a filmagem do Guizo é que ele não conseguiu filmar a Dara, o que é uma coisa lógica, já que os alheios afetam eletrónicos. Mas isso finalmente quer dizer que não é só a memória da pessoa que é apagada, é toda a memória digital também, já que a memória tanto das pessoas na mente quanto a memória da câmara do Guizo não tinham a Dara ficou cortada, cropada dali. O que é interessante, já que dá para ver que as coisas físicas, as memórias físicas, tipo a carta de condução da Dara, continuou lá. Então esse ritual afeta só as memórias dos aparelhos eletrónicos e as memórias das pessoas, mas não das memórias físicas, das coisas físicas. Tipo, se tens uma foto de ti com uma certa pessoa que não sabes quem é, a foto vai continuar ali, não vai ser distorcida. O que é interessante, já que mostra que o ritual afeta coisas intangíveis, mas não é poderoso para alterar a realidade em si. Depois o Calisto chama o grupo, depois das peripécias lá até eles conseguirem tirar a polícia de lá. O Calisto chama e diz que já conseguiu desvendar a linguagem. E o que eu achei interessante é que essa linguagem é de que alheio? Já que disseram no início que cada alheio que tem linguagem, a linguagem deles não é a mesma segundo o alheio. Deixa-me reformular. Alheios diferentes têm linguagens diferentes. Então, se o Calisto conseguiu desvendar a linguagem que eles tinham lá, será que é a linguagem do boss específica? Ou será que é uma linguagem universal, mais ou menos tipo um inglês para os alheios, uma linguagem que quase todos sabem? E eu não sei, já que será que o Memoflígio também usava esses tipos de símbolos? Será que essa linguagem também é a mesma ou uma linguagem diferente? Bom, não sei, acho que vão dizer também depois. Mas se vocês souberem, podem dizer nos comentários, que eu vou ler. E daí depois de chegarem na pizzaria, aquele quarteto a chegar, isso foi foda, ver o Veríssimo todo novo. Quer dizer, novo, ele devia ter uns... Será que... Devia ter uns 30, se calhar, porque eu acho que o Veríssimo no presente
deve ter uns 50, 60, então devia ter uns 30, 40 lá, já que se passou 25 anos atrás, eu acho. Aí vemos o Arnaldo, que era bem gatão, vou dizer, a Shizune e o Aaron. O que acabou por deixar a minha teoria abaixo, que eu disse que alguém poderia virar o Aaron, já que o Aaron estava junto com eles já dura. E eu esqueci-me disso, acabei de lembrar que o mesmo Baloo tinha dito em Calamidade que ele nunca tinha visto a cara do Aaron. E o Baloo estava na ordem, tipo, já faz muito tempo, então não faz sentido alguém virar o Aaron depois. Mas bom, então só deixa por terra a minha teoria que o Aaron seria alguém que vimos lá, já que o Aaron já é o Aaron nesse momento. Então bom. E o que é interessante é que dá para ver que as personalidades, pelo menos tanto do Arnaldo quanto do Veríssimo, não mudaram tanto. O Veríssimo continua aquele... Apesar que o Veríssimo não era o chefe naquele momento, eu acho, não me recordo muito bem. Digam nos comentários, eu não sei se o Veríssimo era o Arnaldo ou o Veríssimo que conhecemos, mas dá para ver que a personalidade dele é a mesma. É uma pessoa séria, mas dá para ver que ele é bondoso. Só que ele tem o clássico pai. Ele seria um clássico pai mesmo sério, o pai mesmo resmungão, sério, mas que faria tudo pelo bem dos filhos. E dá para ver isso quando ele chegou, dá para ver que eles têm medo dele, mas por boas razões, faz sentido. E falando disso, é um bocadinho coerente que eles têm, que o Veríssimo não gosta de rituais. Porque nós lembramos que em Desconjuração, quando os rituais começaram a entrar a ser usados pelos players, o Veríssimo era um dos primeiros a ir contra, porque era uma coisa que dá para ver agora, que lutava já fazem 25 anos. E dá para ver que é um grande desenvolvimento de personagem do Veríssimo, conseguir abdicar dessas amarras para conseguir deixar os agentes usarem rituais, já que ele reconhece que não tem escolha, o que é interessante. E claro, não vou deixar de lado o fato do rei do RPG, o mestre do mestre, o Hakim chegar. Isso era incrível. Eu sentia que alguém ia chegar, já quando disseram que muitas pessoas chegaram, disse ok, mas não achava que ia ser um personagem que já conhecíamos, mas foi o Arnaldo. E o que me faz pensar, já que o Arnaldo, quando ele foi mencionado, porque eu acho que ele já foi mencionado antes, se não me engano, em Segredo na Ilha, ele foi mencionado quando a equipe Kelvin teve um flashback, tipo foram para o hotel e tiveram aquele parasita chegar. E naquele momento não foi o Hakim que interpretou o Arnaldo, foi o Cellbit que interpretou o Arnaldo. E podem dizer, mas não era o Arnaldo real, era um Arnaldo parasita dos sonhos. Mas quando aconteceu a mesma coisa com a equipe Esperança, com a Liz, o Tiago, o Joe e o César e o Arthur, o Alex, por exemplo, foi interpretado pelo Luís. E o Chris também foi interpretado pelo Luís. Então isso faz-me pensar de duas uma. Ou simplesmente o Cellbit mudou de ideias, o que é plausível. Ele não poderia deduzir o que ia acontecer 2 anos depois e que o Hakim seria o próximo interpretante do Arnaldo. Então não sei. Ou o Arnaldo virou um mercado depois. Porque até agora não disseram o que é ser um mercado. E se não me engano, o Cellbit não disse que ser controlado por um player é ser mercado. Eu acho que ele disse isso. Então eu não sei, ainda não compreendi muito bem o que é ser um mercado. Ser mercado tem a ver com ser um player, eu acho. Porque até agora não tivemos nenhum mercado que não foi controlado por um player. Então eu não sei, porque o Arnaldo ele estava a ser controlado por um player naquele momento lá, que isso já fazem 25 anos. Mas quando a equipe Calvin foi para Carpazinha, ele não estava a ser controlado, e isso foi por volta de 2019, eu acho, 2020. E daí, em Desconjuração, em Calamidade, quando ele foi ter com o anfitrião, ele foi controlado pelo Hakim. Então não sei, se calhar foi só o fato do Cellbit não saber disso naquela época, mas digam-me o que vocês pensam. E bom, uma coisa que também me fez ter uma teoria é que o Baloo tinha uma equipa, tanto com o Veríssimo, com o Johnny e com o Luciano, se não me engano, eram 4. Mas disseram que isso era bem antes da Ordem ser a Ordem, se não me engano. Era numa época que não era a mesma coisa. Então se calhar nessa época que estamos a ver agora, em Sinais do Outro Lado, o Baloo já se retirou, já foi ter com a família, já é bem depois dessa equipa. Mas só estou a dizer que os 3, tanto o Luciano, quanto o Johnny, quanto o Baloo, eu não estaria surpreso se aparecessem. Podem não aparecer, eu acharia plausível não aparecerem, mas também acho que podem aparecer, já que eles já eram uma equipa com o Veríssimo
acho que por volta dessa época, alguns anos atrás, então não seria algo impossível, já que até o Johnny teve um contato com os agentes em desconjuração, que foi 40 anos depois. Então acho que 5 anos depois não seria uma coisa muito chocante. Mas bom, só vou isto na teoria, já que o Baloo tinha contato com o Veríssimo, o Johnny também e o Luciano também. Então bom. Também uma coisa que eu gostei era a dinâmica que o Calisto tem com os enigmas. Já que a maneira, sem ser metagaming, do Celebi dar uma ajuda para os players. Porque isso dá-me flashbacks de quando... Era quem? Era o Kaiser... Não, eram 3 pessoas, já não me lembro. Mas quando eles foram para a Mansão Assombrada... Não, para o Orfanato Santa Mega Freira. E eles ficaram na biblioteca durante tipo, o episódio inteiro. Porque não conseguiam resolver o enigma. Eu acho que isso não é que traumatizou o Celebi. Mas acho que o Celebi teve a ideia, se calhar, de usar o Calisto para conseguir não ajudá-los, não dar a resposta, mas no caso de estar a durar muito, no caso de eles terem muita dificuldade, conseguir dar uma dica sem ser metagaming. Eu acho isso interessante, porque o Calisto quase sempre está lá, ele não dá as respostas, mas confirma as teorias das pessoas. Quando eles estavam a tentar decodificar com linguagem, ele foi lá e confirmou o que estava certo, corrigiu o que estava errado, deu algumas dicas. Eu acho isso uma boa dinâmica, sem ser metagaming. Então eu acho isso uma muito boa ideia. Então eles vão e escrevem o nome da Dara naquele command prompt. E como fez-me perguntar, quem é que controla o command prompt? Já que eu antes pensava que era o Memoflígio, só que o Celebi diz depois que o Memoflígio cria interferências na transmissão, mas não as transmissões. Então o command prompt não é do Memoflígio, já que ele foi morto, entre aspas. Mas então, isso me faz perguntar, voltemos a alguns episódios atrás, quando o Wojtek tentou contactar o grupo no command prompt. Eu antes pensava que, eu disse no início que se calhar era o Wojtek real, mas depois eu disse, não, era o mesmo alheio que o Memoflígio. Mas agora o Celebi disse que não, o Memoflígio não foi quem criou as transmissões. Então, é possível que o Wojtek esteja vivo, e naquele momento onde ele começou a falar com o Chico no command prompt, na verdade, ele estava verdadeiramente a falar com ele, só que o Memoflígio veio e criou uma interferência, e por isso que ele começou a falar outras coisas sem nexo. E naquele momento, o Wojtek do command prompt disse ao Chico, não, cuidado com aquele Wojtek, estava a falar do Wojtek físico, que era o Memoflígio disfarçado. Ele disse, cuidado, esse não é o real. Então estava a tentar ajudar o Chico. Por isso que eu acho que não seria impossível do Wojtek ainda estar vivo. Já que o Wojtek, da mesma maneira que a Dara aqui, ela contactou-os pelo command prompt. E tentou-os contactar. E na verdade era ela, já que eu acho que o alheio não voltaria a dar as informações, voltaria a dar as memórias para os 4. Então, tanto a Dara ainda está viva, provavelmente, e foi abduzida, e está naquele lugar, naquela origem da transmissão. Mas o Wojtek também pode estar lá, já que o Wojtek nunca foi encontrado, ele tentou contactar-se com eles pelo command prompt. Então, notem essa teoria, eu tenho uma grande... Eu acho muito provável que o Wojtek ainda esteja vivo. Se não for verdade, eu não disse nada, não fui eu quem disse essa teoria, mas foi verdade, foi puramente eu. Digam-me que foi eu e é isso. Mas agora, sério, eu tenho essa teoria, eu acho que o Wojtek ainda está vivo e que naquele momento só foi o mau timing e o Memoflígio apareceu ao mesmo tempo que o Wojtek tentou falar com eles. Mas bom, também achei engraçado, já que o Arnaldo tinha mais 15 de intuição, e se não me engano o Veríssimo tinha tipo mais 15 de força ou algo assim. E eu não me recordo dos dados em desconjuração, mas dá para ver que aqui as pessoas são muito mais fortes do que o normal, já que o Arnaldo, eu não sei se ele transcendeu, mas o Veríssimo com certeza não transcendeu. Ele é muito forte, ele não usou nenhum ritual, é pura força. Então eu não sei como é que o Nexo funciona, mas alguém me diga nos comentários, vocês acham que o Veríssimo e o Arnaldo têm quanto de Nexo para ter tanta intuição e tanta força? Porque eu acho muito difícil. Tipo, é lógico, já que o Veríssimo virou o Veríssimo e o Arnaldo é o Arnaldo, mas eu gostaria de saber, porque parece quase quando o Kian lançava um dado, tirava 5 e dava uma soma de 45 de defesa. Então, só uma teoria, será que o Arnaldo dali e o Veríssimo dali juntos conseguiriam ter matado o Kian? Não sei.
Provavelmente não, já que o Kian era um boss, era mesmo um boss. Mas é isso, só vou lançar a teoria. E digam nos comentários quanto de necks acham que eles têm, já que eu não tenho acesso ao livro de regras, então não sei como é que funciona muito bem. Só curiosidade. Também uma coisa que eu achei interessante é que quando o Calisto fala sobre o Veríssimo, ele diz: ele é o meu Veríssimo. O que é que isso quer dizer? Já que, se não me engano, o Arnaldo foi o Veríssimo antes do Veríssimo ser o Veríssimo. É um bocadinho estranho porque nós não sabemos qual é o nome do Veríssimo do presente. Eu pelo menos não sei. Mas eu não sei o que é ser o Veríssimo. Já que antes, na primeira temporada, o Veríssimo era usado tanto para falar com o Sr. Veríssimo, mas como é que o Sr. Veríssimo e todos se chamavam? Uma maneira de criptografar os nomes, chamando todos de Veríssimo. Só que eu não sei se o Célebre mudou de ideias ou se isso verdadeiramente mudou, mas depois o Veríssimo passou a ser só o Sr. Veríssimo. Mas quando o Calisto diz ele é o meu Veríssimo, quer dizer que tem mais do que um Veríssimo? Ou o Veríssimo é um Veríssimo específico de uma pessoa? É que, se não me engano, o Arnaldo, em algum momento, já foi o Sr. Veríssimo. E eu não... Se calhar eu estou a dizer alguma merda, e digam-me nos comentários. Mas se for isso, quer dizer que o Veríssimo é diferente para cada pessoa? É estranho. Digam-me nos comentários o que é que vocês acham. Mas uma coisa que é estranha também, o Vicente também desapareceu. O que quer dizer que ele também foi abduzido. Só que todos se lembram do Vicente. Então, o que eu não sei... Então, será que ele foi abduzido da mesma maneira que o Murato, que foi abduzido, imagina, se lembram dele? Porque se for assim, se calhar tem duas maneiras de ser abduzidos. Tanto uma quando esquecem-se de quem tu és e outra quando não se esquecem. Mas não sei, provavelmente vão responder a isso. Não sei se o Vicente vai estar onde a Dara e o Murato e possivelmente o Wojtek vão estar. Então, não sei, se calhar nem foi um alheio que o capturou, foi só uma outra coisa. Então, bom, só vou deixando a teoria. E também o que foi interessante foi quando viram no jornal, o jornalista do jornal disseram que ele tinha dedos alongados. E se não me engano ele tinha uma pele esverdeada. O que provavelmente quer dizer que ele é um alheio. Da mesma maneira que se calhar como os homens de preto, que não eram muito normais. Então eu tinha dito antes que é estranho o facto de uma transmissão de TV ser de um alheio, porque como é que um alheio chegaria aqui na Terra e só saberia como utilizar uma rede de TV? Por isso que eu pensava que se calhar era alguma ligação entre humanos e alheios, onde o governo estava envolvido nisso de alguma maneira. O governo consciente, o governo humano, estava a utilizar ou a ser utilizado pelos alheios. Mas agora dá para ver que os alheios são mesmo os repórteres. Então os alheios sabem o que estão a fazer. Então se calhar o governo nem sabe. Os alheios são mesmo muito inteligentes e já entenderam como é que funciona a sociedade humana. Então bom, digam nos comentários o que é que vocês acham. É isso que eu acho, pelo menos. E bom, eu estou a gostar cada vez mais dos personagens. Eu não quero excluir ninguém. Mas para mim o trio perfeito é o Guiz, a Xande e o Lírio. Nada contra o Chico, só que ele ainda não me atacou, não me acertou tanto com o carisma. Isso provavelmente vai acontecer depois. Tipo, no início eu não gostava tanto do Lírio, mas o Lírio pouco a pouco começou a criar um apartamento dentro da minha cabeça e agora eu gosto mesmo dele. Não no nível do Guiz e do Xande, eu acho que os dois são meus favoritos. Mas estou a dizer que o Lírio já subiu nos rankings. A Dara, coitada, não teve nem chance, já que desapareceu quando ele estava a tentar se desenvolver. E o Chico só não conseguiu ainda. Então se calhar ele vai continuar. Mas só estou a dizer porque eu acho interessante. Já que os personagens já estão mesmo mais interessantes e mais carismáticos. Porque eu não vou farpar outra vez o Segredo na Ilha. Mas comparado ao Segredo na Ilha, os personagens são muito mais carismáticos, mais engraçados. E bom, se vocês quiserem saber o porquê, vão ver num outro vídeo que eu postei antes sobre o Segredo na Ilha. E eu gostei muito da implicação de objetos amaldiçoados outra vez, senti falta disso. Deu-me nostalgia de quando os primeiros objetos amaldiçoados chegaram, quando a espada do Joey foi amaldiçoada em morte, ou quando o colar do Dante, se não me engano também, quando a Beatrice morreu, ou também quando a Agatha começou com o mini mercado de objetos paranormais. Eu achei isso interessante. Eu acho que é uma boa maneira de dar um boost aos players sem ser de maneira roubada. São itens que dão
vantagem, mas também desvantagem se não souberes como usar. E bom, gostei deles a tentar usar, aprender, e foi interessante. E daí depois foram para a origem da transmissão e, como sempre, um cliffhanger, não sabemos que porra vai acontecer lá. Mas bom, eu acho que é isso. Eu não tenho mais muito o que dizer. Eu espero que vocês tenham gostado. Este vídeo foi um bocadinho mais longo, desculpem se durou muito. Estou a gostar muito do suporte que eu estou a ter aqui nos meus vídeos. Eu agradeço imenso. Se vocês gostarem, deem um like e comentem. E inscrevam-se principalmente, e daria-me uma grande força. Eu agradeço muito o suporte que estou a ter. Também sigam-me no Instagram. Às vezes eu posto perguntas para saber o que é que vocês querem ver nos próximos vídeos, temas, ideias. Então é o Conversa Paranormal. E bom, eu acho que é isso. Esse é o Conversa Paranormal. E até mais!